Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre polímeros. Polímeros são compostos por macromoléculas constituídas pelas N repetições de moléculas menores, os monômeros. Os polímeros são formados através de sucessivas reações entre os monômeros correspondentes ou através da policondensação. A partir da introdução, que já foi dada pelo nosso colega Emerson, vamos aprofundar o assunto exemplificando o tipo de polímero, que é o polietileno. Bom, a história do polietileno se inicia na década de 30 na Inglaterra, quando os pesquisadores da ICI, que era o maior produtor químico daquela época, questionaram o que aconteceria se comprimisse os gases até 1.500 vezes a pressão atmosférica. Era um procedimento de risco, porque só em armas navais haviam sido geradas pressões equivalentes. Entre esses gases que foram comprimidos está o etileno, e o resultado dessa compressão foi uma substância cerosa, branca e diferente. Essa substância era o polietileno. O polietileno está classificado como um polímero sintético de adição. Como já foi visto, o polietileno vem da polimerização do etileno, que possui a estrutura C2H4. Nessa estrutura há uma ligação dupla entre os carbonos. E na polimerização dessa fórmula C2H4, o catalisador quebra essa ligação dupla entre os dois carbonos, gerando duas novas ligações simples, ou seja, C2H2. E o polietileno é formado por N repetições dessa fórmula dessa estrutura C2H2. Só para você ter uma ideia, esse N varia entre 2.000 vezes e 50.000 vezes. O número de cadeias com essa estrutura que pode formar polietilenos. Polietileno ou polieteno é um polímero parcialmente cristalino e flexível, considerado quimicamente o mais simples e comum, devido à sua alta produção mundial e também é o mais barato, sendo um dos tipos de plástico mais comum. É usado para a confecção de sacolas plásticas de supermercado, embalagem, para alimentos, vários tipos de frascos, garrafas térmicas, tambores, etc. Foi sintetizado pela sua primeira vez em 1898 e em 1983 foi sintetizado como conhecemos hoje. Devido à sua natureza não polar e seu alto peso molecular, os polímeros possuem alta estabilidade a agentes químicos e a outros meios, sendo resistente a soluções aquosas de sais, ácidos inorgânicos, exceto agentes oxidantes fortes, como o ácido nítrico e o sulfúrico. Existem 5 tipos de polietileno, que é o polietileno de baixa densidade, o polietileno de alta densidade, o polietileno linear de baixa densidade, o de ultra alto peso molecular e o de ultra baixa densidade. Bom, mas de onde vem o etileno se as moléculas desse gás não se encontram na natureza? A principal fonte natural é o etano, que é uma boa fonte para a síntese do etileno. O processo de alta pressão para a obtenção do polietileno começa com o fracionamento a baixa temperatura do etano. O etano se separa em menos 88 graus e o restante, que possui principalmente metano, é usado em residências. Uma fração desse metano é retirada para abastecer a contenção do etano em etileno. Esse processo se dá pelo aquecimento do etano em um forno onde a alta temperatura e a pressão decompõem a molécula de etano para produzir moléculas de etileno. Depois disso, o produto vai para o fracionador de baixa temperatura e são separados em hidrogênio, metano, etileno e dióxido de carbono. O etileno ainda passa pelo processo de lavagem e secagem para atingir 99,99% de pureza. No processo seguinte, um compressor gigante comprime o etileno a 1.600 atmosferas. Depois disso, ele é resfriado e enviado para a autoclave, onde o etileno e o catalisador são agitados mecanicamente e enviados para o separador, com o gás não reagindo e polietileno liquefeito.
Esse gás não reagido é enviado de volta para os compressores e o polietileno líquido para um depósito onde é resfriado e cortado em grânulos. Uma das razões que faz os plásticos terem um uso cada vez mais difundidos é a sua grande durabilidade, que é consequência de sua estabilidade estrutural, que lhe confere uma resistência muito grande a diversos tipos de degradação. Alguns plásticos, por exemplo, eles podem levar até séculos para se degradar. Só que isso também tem algum problema, porque o plástico é o segundo maior constituinte do lixo, perdendo apenas para o papel. E essa quantidade de tempo que ele demora para ser decomposto na natureza traz prejuízos ecológicos para a natureza. Continuando a falar sobre isso, existem algumas tecnologias que visam diminuir esses impactos do polietileno na natureza de algumas maneiras, na qual um projeto desenvolvido pela Braskem em 2010 utiliza-se do bagaço da cana-de-açúcar para produzir o eteno verde e, consequentemente, o polietileno verde. E a partir disso, a diminuição, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a diminuição da emissão de CO2 na natureza. Ou seja, a cada 200 toneladas de etileno verde produzido, 850 toneladas de CO2 deixam de ser jogadas na natureza, deixam de ser emitidos na natureza. Além do que, esse etileno verde, esse polietileno verde, possui uma maior capacidade de ser reciclado, porque ele, pelo projeto da Braskem, ele já foi projetado para isso. Ele pode ser reciclado em sua forma mesmo, além de possuir todas as capacidades químicas do polietileno quanto ao uso, sem nenhum prejuízo.